A primeira convocação de Dorival Júnior na seleção brasileira gerou muita repercussão e polêmica na imprensa nacional. Muitos nomes chamados por ele acabaram sendo jogadores que atuam no futebol brasileiro, o que, claro, acabou sendo alvo de muitas críticas. Acontece que essa não é a primeira vez, e provavelmente não será a última, que alguns nomes surpreendentes acabam aparecendo em uma convocação. Quase todo treinador que passou pela seleção brasileira acabou convocando um ou outro nome que depois acabou caindo no esquecimento. E no vídeo de hoje vamos relembrar alguns desses jogadores que já vestiram a amarelinha e você aí talvez nem se lembre. Vou mostrar isso pra você após a vinheta da seleção brasileira. Número 1. Alex Muralha. Em 2016, o técnico Tite surpreendeu ao convocar o goleiro Alex Muralha para a seleção brasileira. Na época, Muralha ainda era goleiro do Flamengo e vinha tendo um bom começo no time rubro-negro. Então, Tite resolveu lhe dar uma chance e convocá-lo para jogos das eliminatórias para a Copa de 2018. No caso, eram dois confrontos, contra Bolívia e Venezuela. O Muralha ainda teve uma nova oportunidade, sendo chamado para a rodada seguinte das eliminatórias para jogos contra Argentina e Peru. Depois, em 2017, ele voltou a ser convocado pelo Tite. Agora para o jogo da amizade entre Brasil e Colômbia, em homenagem ao acidente da Chapecoense. Apesar de ter tido mais de uma convocação, Alex Muralha nunca vestiu oficialmente a camisa da seleção brasileira. Nunca atuou por um minuto sequer. E, querendo ou não, depois de sua carreira teve uma reviravolta inesperada. Ele, que até então havia começado bem no Flamengo, em 2017 começou a falhar de maneira inexplicável. Caiu em desgraça com a nação rubro-negra e depois acabou indo embora. Passando pelo futebol japonês, passando pelo Coritiba e hoje em dia ele é goleiro do Mirassol, time do interior de São Paulo. Número 2. Léo Moura. O lateral Léo Moura é mais um jogador que também já vestiu a camisa da seleção brasileira e pouca gente deve se lembrar. A primeira convocação veio no ano de 2005, para um amistoso contra a Guatemala, que marcava também a despedida do baixinho Romário. Jogo esse que aconteceu no estádio do Pacaembu. Em 2008 recebeu uma nova oportunidade, agora do técnico Dunga. Ele foi o titular nos 90 minutos na vitória do Brasil sobre a Irlanda pelo placar de 1-0. Por muito tempo, Léo Moura jogou no Flamengo e jogou muita bola, sendo capitão e uma referência da equipe rubro-negra. Mas as oportunidades da seleção pararam de aparecer para ele. De uma maneira geral, o Flamengo passou por anos complicados que acabavam afetando a visibilidade do Léo Moura e tinha também, querendo ou não, uma concorrência desleal para ele. Ele, como lateral direito, concorria simplesmente com Daniel Alves, que na época estava voando no Barcelona, e concorria com o Maicon, que era um dos melhores jogadores do mundo na sua posição, defendendo a Inter de Milão. Número 3. Bruno César. O meia Bruno César foi mais um convocado para a seleção brasileira que quase ninguém se lembra. Esse aqui até surpreendente. O Bruno foi convocado pelo técnico Mano Menezes. O Mano treinava o Corinthians, onde jogava também o Bruno César. O Mano saiu do Corinthians e assumiu a seleção. Então ele, como já conhecia o Bruno César e o Bruno estava bem no Corinthians, acabou então oportunizando o meia. O Bruno César acabou participando de 2 amistosos pela seleção brasileira, contra 2 seleções africanas, Egito e Gabão. Inclusive, contra o Gabão, na vitória de 2-0 do Brasil, acabou participando com uma assistência. Como vocês já devem imaginar, essa foi a primeira e única convocação de Bruno César na história. Até porque depois da sua passagem pelo Corinthians, ele caiu demais de rendimento. Teve até alguns bons momentos no futebol português, mas nada que justificasse uma convocação para a seleção brasileira. Fora que no Brasil, não foi bem vestindo a camisa do Palmeiras ou então a camisa do Vasco. Hoje em dia, ele está jogando na Várzea de São Paulo. Número 4. Magno Alves. Para os mais velhos, é quase impossível não se lembrar do atacante Magno Alves. Pelo Fluminense, o atacante colecionou gols, títulos e acabou ganhando também o apelido de Magnata. Magno Alves foi convocado em 2001 para a Copa das Confederações pelo então técnico Emerson Leão. O Magno participou de 3 jogos naquela Copa das Confederações e não conseguiu marcar nenhum gol. Fora que fez parte do time que acabou em 4º na competição, porque o Brasil perdeu o duelo de 3º e 4º para a Austrália pelo placar de 1-0. Essa derrota fez a CBF demitir Emerson Leão e contratar Luiz Felipe Scolari, o Felipão, que seria então o técnico do Penta. E claro, pela concorrência no setor com Ronaldo Fenômeno, o Magno Alves
não recebeu mais chances. Lembrando que o magnata jogou ainda até os 46 anos e se aposentou em 2021 pelo modesto Caucaia do futebol do Ceará. Número 5, Richarlison. Quando nós falamos Richarlison nos dias de hoje, as pessoas acham que estamos nos referindo ao atacante do Tottenham, o Pombo. Mas no passado tinha o Richarlison, que jogava como volante e lateral esquerdo, que foi multicampeão pelo São Paulo, teve boa passagem pelo Atlético Mineiro e hoje em dia é comentarista. Apesar de ser um ótimo volante, o Richarlison teve 2 convocações para a seleção para atuar como lateral esquerdo. Era um jogador que tinha muita técnica e muita velocidade. A primeira convocação veio no ano de 2008 com o técnico Dunga, atuando como titular na vitória do Brasil sobre a Irlanda. Depois, ele foi titular novamente na lateral esquerda no jogo entre Brasil e Austrália, que acabou em 1-0 para o Brasil com gol de Alexandre Pato. Depois ele não recebeu mais chances, e aí então o Dunga começou a convocar Michel Bastos, começou a convocar Gilberto e depois veio já a geração do Marcelo. Sem chances mais para Richarlison. Número 6, Edenilson. No final de 2021, em reta final da preparação para a Copa do Mundo do Catar, o técnico Tite acabou convocando o volante Edenilson, que na época era um dos destaques do Brasileirão, vestindo a camisa do Internacional. Na véspera de um jogo importante nas eliminatórias contra a Argentina, o técnico Tite acabou perdendo o volante Casemiro por suspensão, e então resolveu convocar Edenilson para poder ter mais opções no setor. O Edenilson ainda fez parte de outras convocações do técnico Tite, até porque ele já havia trabalhado com o Tite lá atrás, na época de Corinthians, inclusive atuando como lateral direito. Então ele chegou a ter novas oportunidades na seleção, mas sempre jogando apenas um pouquinho no final das partidas. Só para vocês terem uma ideia, contra o Uruguai, Edenilson atuou por apenas 2 minutos e contra o Peru por apenas 6. Hoje em dia, ele é jogador do Atlético Mineiro e nunca mais foi convocado. Número 7, Rafael Carioca. Em 2016, um nome se destacava no Atlético Mineiro, um jogador muito bom de bola. Rafael Carioca. O volante foi um dos destaques do título do Atlético Mineiro em 2014 e da Copa do Brasil. E acabou depois recebendo uma oportunidade do técnico Tite após Casemiro se lesionar no Real Madrid. O Rafael Carioca fez parte do elenco, mas sequer entrou por 1 minuto num jogo da seleção brasileira. Ele estava naquele jogo em que o Brasil goleou a Bolívia por 5-0, mas não tem 1 minuto sequer vestindo a amarelinha oficialmente. Depois do Galo, onde jogou muita bola, o Rafael Carioca foi negociado com o Spartak Moscou da Rússia. Ficou por lá por algum tempo e desde 2017 é ídolo e referência jogando no Tigres do futebol mexicano. Claro que até pela falta de visibilidade ele não recebeu novas oportunidades. Número 8, Fernando Praz. Num ano em que temos Olimpíadas, legal lembrarmos dessa história de Fernando Praz, que não foi convocado para a seleção principal, e sim para a seleção olímpica para as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Vocês sabem que nas Olimpíadas existe uma regra que toda seleção pode convocar 3 jogadores acima da idade olímpica, ou seja, 3 jogadores acima de 23 anos. E na época, o técnico Rogério Micali acabou escolhendo um goleiro para ser um desses jogadores acima de 23. E ele acabou convocando Fernando Praz, que na época vinha muito bem no time do Palmeiras, tanto que havia sido decisivo para o Verdão ser campeão da Copa do Brasil em 2015. No entanto, no processo de preparação para as Olimpíadas, Fernando Praz acabou fraturando o cotovelo e então precisou ser cortado. Por isso muita gente não se lembra que um dia ele foi convocado. Detalhe, para o lugar dele, Rogério Micali acabou convocando o goleiro Everton, que hoje é goleiro do Palmeiras e na época estava no Atlético Paranaense. E querendo ou não, acabou dando muito certo, já que o Everton pegou um pênalti decisivo na final contra a Alemanha. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Quais dos nomes que eu trouxe nessa lista você já se lembrava que haviam vestido a camisa da seleção? E quais que você não se lembrava de jeito nenhum? Comenta aí que eu quero muito saber. Então, bom galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa quinta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!